Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Tânia Amaral. Essa é a nossa disciplina de modelos educacionais em EAD. Vou começar a nossa aula com minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cacheados, tenho algumas luzes no meu cabelo cortado na altura do ombro, uso uma franja. Hoje eu estou com um vestido que tem 3 cores, azul, branco e amarelo. Estou gravando essa aula no estúdio do IFRO, no campus Porto Velho, Zona Norte, na Avenida Jorge Teixeira. Temos no cenário à minha direita alguns pontos que são interligados por uma reta e, ao fundo, os escritos EAD Mudando Realidades. Nessa nossa aula, vamos falar sobre as concepções pedagógicas que influenciaram na pedagogia no Brasil. Então, vamos discutir um pouco sobre a história da educação no Brasil. O objetivo da nossa aula é analisar a evolução das concepções pedagógicas e o papel da educação na superação, reprodução da marginalidade social, passando, portanto, por uma trajetória histórica e teórica da educação brasileira. Nessa nossa aula, o foco será a educação brasileira, as tendências educacionais que moldaram os 5 séculos de história do Brasil. Primeiro ponto importante que nós precisamos discutir é em relação à pedagogia. Precisamos entender que nem todo estudo sobre educação é pedagogia, porque a pedagogia ela trata sobre a prática educativa, ela trata sobre o ensino e aprendizagem. Portanto, nem toda teoria da educação é pedagogia. Por exemplo, as teorias críticos reprodutivistas, elas não são pedagogia, visto que elas analisam o fenômeno da educação, mas elas não são uma teoria sobre a prática, sobre o ensino especificamente. A pedagogia busca equalizar a relação educador-educando e orientar o processo de ensino-aprendizagem. A nossa aula se baseia no trabalho do Demirval Salviani e ele vai dividir as teorias pedagógicas em 2. Aquelas teorias em que a prioridade será a teoria sobre a prática, nesse sentido, a prática subordina as teorias, nesse caso, o foco é como ensinar. E um segundo grupo seriam na prioridade da prática sobre a teoria, subordinando a teoria à prática. Nesse caso, o foco é em como aprender, estaríamos, portanto, tratando de teorias da aprendizagem. No primeiro grupo, nós temos a pedagogia tradicional, a pedagogia religiosa, no caso brasileiro, a pedagogia dos jesuítas, e no segundo caso, a pedagogia nova. A primeira campo pedagógico que se instalar no Brasil foram os jesuítas. Então, as primeiras escolas no Brasil foram escolas religiosas, porque os jesuítas criaram os primeiros colégios. A sustentação econômica desses colégios se referia à redízima, ou seja, 10% das receitas da coroa, dos impostos pagos à coroa portuguesa, iam para os colégios jesuítas. Isso significou uma fonte de financiamento importante, por isso que esses colégios se espalham por todo o Brasil. Nesses colégios, o foco na educação das crianças para atrair os gentios, para atrair os indígenas, né?
Esses colégios, eles começaram a partir do José de Anchieta. Nesses colégios se falava a língua tupi. O José de Anchieta, como um grande conhecedor de línguas, rapidamente ele aprendeu o tupi para se comunicar com as populações locais. Esses colégios também abrigavam muitos órfãos portugueses que eram mandados pela coroa portuguesa para estudarem nesse colégio, se formarem no Brasil e, portanto, aumentar o número de estudantes nessas escolas jesuíticas. Nesse caso, se desenvolve uma pedagogia basílica a partir do Nóbrega, numa tentativa de adequação às condições específicas da colônia. Nesse caso, a educação jesuítica, ela era uma educação anti-reforma. Ela era uma educação que, ao contrário da reforma, que abolia os símbolos da igreja, ela reforçava esses símbolos. Ela era uma educação a partir da realidade brasileira, a partir do contexto brasileiro, a partir do contexto indígena, mas essa educação religiosa ela vai ganhar uma concorrência, que seria o Ratio Studiorum, que foi instituído em 1599, que era um plano de estudos universal e definitivo dos jesuítas, da Companhia de Jesus. Ele suplantou a vertente basílica da educação jesuítica e era composto basicamente por regras. Seriam essas 467 regras que padronizavam todas as atividades escolares em todos os países onde os jesuítas atuavam. A essência da pedagogia tradicional, dessa pedagogia religiosa, é uma visão essencialista do homem. Nessa visão, o homem teria uma essência universal e imutável e caberia, portanto, à educação modular a existência particular para que se chegasse à essência ideal e divina, para que o homem, a partir da educação, se aproximasse de Deus. Tinha como base filosófica São Tomás de Aquino, o tomismo, Aristóteles, portanto, que está na base do pensamento de Tomás de Aquino, mais a tradição cristã. Metodologia centrada na instrução do professor. Esse era um transmissor do conhecimento acumulado, então, nesse caso, é uma educação baseada no conhecimento acumulado pela humanidade. O professor ele era apenas um transmissor desse conhecimento para o aluno e o aluno não era considerado na sua individualidade. Com a expulsão dos jesuítas em 1759, ocorreram as reformas pombalinas. Então, nesse sentido, a educação ela passa a ser uma educação instituída pelo Estado, ela passa a ser um privilégio do Estado e a educação ela passa a ter uma influência não apenas religiosa, mas também uma influência do iluminismo. Nesse caso, foi instituído como uma das principais inovações as aulas régias, que eram disciplinas isoladas com professores pagos pela coroa via subsídios itinerários. Então, essa educação ela não acontecia apenas na escola, mas ela acontecia nas casas com professores pagos pela coroa portuguesa. O método mútuo. Nesse contexto, então, instituída a primeira lei das escolas, instituídas as escolas das primeiras letras, as escolas primárias, em 1827. Nessas escolas, basicamente, a inovação vai ser o uso de alunos como monitores. Então, os alunos mais adiantados, eles passam a auxiliar os professores para supervisionar e para ajudar na condução das aulas, ajudando a tirar dúvida dos alunos. Características dessa educação: regras rígidas, disciplinas militar e competição como princípio ativo.
era um ensino mecânico de silabar e soletrar. Então, basicamente, era um ensino baseado de uma forma mecânica de aprender, numa forma automática, em que o aluno não tinha sua subjetividade considerada em sala de aula, as suas dificuldades anteriores, os seus aspectos psicológicos, se caracterizando, né, como uma pedagogia tradicional. Nesse sentido, no século XIX, já começam o método intuitivo e a lição das coisas, na segunda metade do século XIX. Ele acontece principalmente pelos avanços das questões materiais nesse período, ele acontece a partir do avanço da Revolução Industrial. E esse método ele vai se basear basicamente na evolução material das escolas. Então, com a construção de globos terrestres, da lousa e etc., de cartilhas, né, com o avanço da imprensa, que vão ajudar nos ensinos. Nesse caso, é mais um avanço técnico e ele vai se basear na intuição, vai se basear nas perguntas e esses problemas geradores. No século XX, a emergência da pedagogia renovada, ela começa com o Manifesto dos Pioneiros, ou Educação Nova, né? O principal nome no Brasil é o Anísio da Teixeira e o Lourenço Filho. Ela tem uma mudança do foco, o foco passa a ser o aluno, que passa a ter uma posição ativa na escola, e nesse sentido, o aluno ele deve aprender a aprender. A aula é focada nas individualidades de cada aluno. A escola deve ser uma réplica da sociedade a que ela serve, segundo Anísio Teixeira. Então, nesse caso, considera o contexto de vida do aluno. Fundamentos da Escola Nova é uma pedagogia da aprendizagem. Aprender significa ganhar um modo de agir e o grande objetivo é aprender a aprender, ganhar habilidades para aprender a aprender. O foco muda, ele vai do eixo lógico, do ensino tradicional para o psicológico, do esforço para o interesse do aluno. Então o aluno ele pode focar, ele pode estudar aquilo que mais se interessa, ele vai de uma disciplina militar para a espontaneidade do aluno e, nesse caso, a visão de homem muda, ela passa a ser considerada existencialista, considerando o homem como uma natureza mutável e de sua natureza determinada pela existência. Então, nesse sentido, há uma mudança prática na educação e uma mudança filosófica. Há uma mudança de eixo do professor para o aluno e uma mudança do entendimento de ser humano, em que esse ser humano ele teria uma natureza mutável, uma natureza dinâmica, e dessa maneira os alunos não poderiam ser considerados todos como iguais, mas deveriam ser considerados na sua individualidade. Houve a essa pedagogia uma reação da Igreja Católica e o principal expoente foi o autor Alceu Amoroso de Lima. Ele criticava a Escola Nova acusando de modernismo agnóstico, ou seja, de não seguir mais os princípios da Igreja e confundir o método, a atividade, com o objetivo final do ensino. A tese da pedagogia integral era integrar os planos físicos, natureza, intelectual, ideias e moral religioso, deveres. Mesmo o Amoroso, ele vai considerar importantes inovações trazidas pela pedagogia nova, porém, ele critica a falta da ideia de espiritualidade, a formação cristã na escola. Para ele seria algo muito negativo não ter mais essa visão. A escola católica, ela vai com o tempo assimilar a renovação metodológica,
Então a gente vai ter um ensino misto, porque ela vai ter que ter novos métodos, visto que boa parte das igrejas católicas são escolas caras, são escolas que atendem aos alunos da elite, e para continuar atraindo esse público, ela precisou trazer uma mudança de método para que os pais fossem atraídos para essas escolas, visto que eles estavam buscando um ensino novo, um ensino atraente para os filhos, mas ela manteve a moral cristã, ela manteve os ensinamentos cristãos. Então as escolas católicas, muitas aderiram a essa metodologias da escola nova, porém mantendo os princípios cristãos. A principal influência foi a Maria Montessori, na Itália, e a Luz Bienska e o padre Pierre Farroux, na França. Estratégia: adotar métodos novos, mas à luz de uma filosofia verdadeiramente católica de vida. Então, mantendo os princípios do cristianismo, mas mudando a forma de se ensinar nessas escolas. Dentro desse período, no meados do século XX, vai surgir também uma educação popular e uma educação paulo-freireana. Essa educação popular, ela começa com movimentos eclesiásticos de base da Igreja Católica e o movimento do Paulo Freire, de alfabetização. Esse movimento, ele tem uma influência no personalismo cristão e fenomenologia existencial. É um método libertário que ele parte da vivência do aluno, ele parte da contextualização da história do aluno para gerar uma mudança social. Ele é um movimento chamado de pedagogia da libertação, porque ele tem como finalidade libertar o oprimido a partir do momento em que ele conhece a sua realidade. Então, esse tipo de educação é uma educação que sempre parte do contexto do mundo do educando. Importante, diferente do escolanovismo puro, esse movimento ele foca em temas políticos e sociais. Então, ele vai focar na desigualdade social, ele vai focar no mundo do trabalho, nas ideias políticas e ideias de transformações sociais. Surge, num contexto de ditadura militar, uma nova concepção pedagógica, que é uma concepção produtivista e tecnicista, no final da década de 1960, então as concepções da escola nova elas vão perdendo força nesse sentido, e nessa teoria a principal referência é a ideia do capital humano. Portanto, o princípio é formar mão de obra. Os trabalhadores também seriam entendidos como uma forma de ativo, como uma forma de capital. Esse sentido nesse sentido, o ensino é um ensino totalmente tecnicista, ele é baseado numa pseudo-neutralidade do ensino e o foco é nos materiais. Essa educação é entendida como um bem de produção, como um bem do Estado, como uma mercadoria, e ela deve servir para o desenvolvimento econômico e não para o desenvolvimento pessoal, não para uma evolução do conhecimento, mas simplesmente para qualificar a mão de obra para o mercado de trabalho. A pedagogia tecnicista tinha como objetivação do trabalho pedagógico semelhante ao trabalho fabril, então as escolas deveriam funcionar como uma fábrica, essa ideia de produção em massa, abrindo muito pouco espaço para a criatividade, tanto do professor quanto do aluno nesse sistema de ensino, já que o foco não era nem aluno e nem o professor, mas as técnicas. E o professor supostamente seria imparcial. Nesse caso, a principal referência é o benrevorismo, o comportamentalismo,
Papel dos agentes, professor e alunos, eles são secundários, eles não são mais importantes. O foco é na organização racional dos meios para garantir resultados. Então, a grande ideia é alcançar grandes resultados se investindo menos, como uma fábrica, como uma empresa. A escola, ela deve ser eficiente a partir do momento em que ela forma, com menores custos, uma mão de obra mais qualificada para o mercado de trabalho. Com o fim da ditadura militar, nos anos 90, essas concepções pedagógicas, elas vão ganhar força com o fim da ditadura, né, com o processo de redemocratização, mas quem acaba prevalecendo são as ideias neoliberais. E essa concepção neoliberal, ela vai se estender para a educação. O principal sintoma disso é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação, e essa LDB ela foi aprovada com muitas características do neoliberalismo. No neoliberalismo, na educação, ele vai ser muito parecido com as ideias tecnicistas, com a ideia de capital humano. Nesse caso, a teoria do capital humano, ela passa da lógica estatal para a lógica privada, para a lógica individual. Isso significa que o êxito do aluno depende da sua competência, depende do seu esforço. Então, o sucesso ou o fracasso escolar é algo individual e a escola não precisa se preocupar nesse sentido. A escola, ela não garante mais um emprego, mas apenas o status de empregabilidade. Então, com cada vez mais um aumento da competição no mercado de trabalho, uma diminuição das vagas de emprego, a escola, a formação superior, ela já não é mais uma garantia de acesso ao mercado de trabalho, de um bom emprego, de um bom salário. Ela é apenas uma possibilidade. Tanto que hoje a gente tem diversos doutores e mestres que não estão trabalhando, que têm dificuldades para conseguir emprego. E como que é reconhecido a partir dessa ideologia esse processo de desemprego? Como uma falha do indivíduo ao se inserir no mercado de trabalho, porque tudo está baseado na competição e na individualidade. A economia cresce com desemprego, focando investimentos em capital humano individual. A economia cresce, porém, o desemprego ele continua avançando nesse processo. E assim, capital humano que tem que se qualificar e individualmente garantir sua inserção no mercado de trabalho. Nesse processo, essas pedagogias que foram apresentadas aqui são ideias que eram hegemônicas nesse período. Agora eu vou falar um pouco sobre as pedagogias contra-hegemônicas, sobre as ideias que sempre estiveram presentes nos cursos de pedagogias, nas escolas, nas salas de aula, mas que nunca chegaram a ter um predomínio no país, se tornar uma força maior. Essas pedagogias contra-hegemônicas são orientações que buscam colocar a educação a serviço de transformação da ordem social vigente. São pedagogias, portanto, críticas, que visam a formação de um cidadão crítico transformador. Exemplo, pedagogia socialista, libertária anarquista, pedagogia comunista, pedagogia libertadora do Paulo Freire e a pedagogia histórico-crítico. Foco libertário, escolas autônomas e autogeridas, como propostas por Ferrer. Pedagogia histórico-crítica, o grande exemplo no Brasil é o Dermerval Salviani, autor desse texto. A base do seu pensamento é o materialismo histórico dialético e psicologia histórico-cultural, a partir da grande referência do Vygotsky. A educação, nesse caso, é concebida como uma mediação no seio da
prática social global. Portanto, a educação ela não é entendida como algo deslocado da sociedade, mas ela é entendida a partir do seu contexto social. E essa prática, essa pedagogia histórico-cultural, ela tem como método partir da prática social, das vivências, passa pela problematização dessas práticas, pela reflexão, pela criticidade, instrumentação e catarse, retornando à prática social transformadora. Então, seria uma pedagogia voltada para a formação de cidadãos críticos que pudessem transformar a sociedade, construir uma sociedade mais justa. No cenário atual, as ideias críticas tiveram força nos anos 80, mas a concepção produtivista neoliberal se impôs na prática a partir dos anos 90 e continuam predominando até hoje. E o grande desafio é superar a simplificação da cultura escolar e retomar o conhecimento como patrimônio da humanidade. Então, o grande desafio é trazer a cultura como um patrimônio da humanidade e a escola como local onde essa cultura é transmitida e entender que os alunos têm direito ao acessar esse conhecimento acumulado. Então, garantir uma escola de qualidade, um ensino continuado para todos é importantíssimo a partir dessa perspectiva. Bons estudos para todos! Na próxima aula retornamos falando sobre como que se insere o ensino EAD. Bons estudos e até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.